Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o terceiro domingo da Quaresma, onde nós estamos, vem trazer para nós 3 leituras extraordinárias. A primeira, Êxodo 20, versículos do 1 ao 17, onde trata sobre o Decálogo, os 10 mandamentos. Depois nós temos a segunda leitura, que é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 22 ao 25. E, por fim, o Santo Evangelho, extraído de São João, capítulo 2, versículo do 13 ao 25. Nessas 3 leituras, nós temos, na primeira leitura, aquilo que Deus espera de nós, os 10 mandamentos, que se resume, como Jesus demonstrou em tantas passagens das Escrituras, primeiro, em amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós colocamos Deus acima de tudo, nada, absolutamente nada, ficará no lugar dele. Se nós tirarmos todos os ídolos do nosso coração e entronizarmos Deus nele, como aquele que é o soberano, o Deus eterno e verdadeiro, nada mais terá espaço nesse lugar. E aí nós estaremos amando Deus sobre todas as coisas. O ídolo não é somente uma imagem ou uma figura de imagem ou uma escultura, como os protestantes querem generalizar. Mas na verdade, o ídolo é tudo aquilo que pode ser colocado no lugar de Deus, que ocupa o lugar de Deus, direta ou indiretamente. Por isso São Paulo, escrevendo aos Colossenses e aos Efésios, São Paulo vai dizer que a cobiça e a avareza é a idolatria, a maior de todas as idolatrias. A cobiça e a avareza. O segundo mandamento, que resume todos os demais, é amar o teu próximo como a ti mesmo. E que Jesus o elevou à perfeição de uma maneira extraordinária ao dizer: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não basta somente para nós cristãos, para os judeus até era suficiente amar o próximo como a si mesmo. Para nós cristãos não é suficiente amar o próximo como a nós mesmos, porque às vezes nós somos tão incapazes de amar que nós não nos amamos nem a nós mesmos. Mas Jesus eleva isso ao dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A régua do amor ao próximo agora não é o amor que eu tenho por mim mesmo, mas é o amor que Jesus tem por mim. É o amor com o qual Jesus me amou. No Evangelho, Jesus sobe ao templo e, chegando no templo, Jesus vê os vendilhões, os vendedores, os cambistas, fazendo da casa de Deus um covil de ladrões. Essa casa de Deus, esse templo de Deus aqui, nós não podemos limitá-lo às paredes da igreja. Nós não podemos limitá-los à estrutura, da igreja como instituição. Também é, e Jesus vem com um chicote e virá com um chicote para purificar a sua igreja como estrutura, a sua igreja como instituição, a sua igreja que é conduzida por pastores, por bispos, por presbíteros, por diáconos. Essa estrutura religiosa, essa estrutura eclesiástica também será purificada pelo chicote de Deus. Mas Jesus hoje quer nos falar muito mais de nós, cada um de nós como templo do Espírito Santo e que precisa ser purificado. E o Senhor fará isso. O Senhor entrará em nós e expulsará de dentro de nós tudo aquilo que é pecado, miséria e que nos torna impuros, como ali faziam com a casa de Deus, com o templo de Deus. Porém, do outro lado, ele não fará isso de uma maneira, vamos dizer assim, anestésica, que não terá dor nenhuma. Terá dor sim, porque ele entrará com um chicote. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. E ele fará isso por quê? Porque o zelo pela casa do meu Pai consome o meu coração.
E Jesus depois vai falar, né, do templo físico que será destruído, que se levantará em 3 dias, falando dele mesmo, dando o exemplo da estrutura, né, que levou 40 e poucos anos para ser construído aquele templo de Jerusalém. Mas ele dá o exemplo do templo, mas não falando do templo físico, templo de pedra, falando do seu corpo, falando da sua morte e da sua ressurreição. E assim, meus irmãos, nós chegamos na segunda leitura, onde o apóstolo São Paulo traz para nós, de maneira extraordinária, que nós não podemos nos comportarmos como os judeus ou como os judeus e os... Ele vai dizer aqui, veja, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós não podemos nos comportar como os judeus e como os gregos. Os gregos querem sabedoria, conhecimento, ou seja, uma gnose, e achando que pela gnose, pelo conhecimento, seremos salvos. Os judeus pedem sinais, milagres, prodígios. Nós não podemos ser nem tanto judeu e nem tanto grego. Por que eu estou dizendo nem tanto um, nem tanto outro? Porque nós precisamos sim de sinais, prodígios, milagres. Isso se Deus quiser realizar. E nós precisamos também de um conhecimento, de uma gnose. Porém, uma gnose cristã, um conhecimento do Evangelho. Só que não é os milagres, não é os prodígios, não é o conhecimento que vai nos salvar, mas é o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? São Paulo vai dizer, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, meus amados irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de, com essas leituras, com esses trechos, essas porções das Escrituras, aprendermos verdadeiramente que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como Cristo nos amou, e reconhecer que o templo santo de Deus, que sou eu, tem que ser purificado pelo chicote de Deus. E qual é o chicote de Deus? É Jesus Cristo, sabedoria eterna encarnada, que vem até nós com um chicote na mão, mas não porque nos odeia, não porque quer nos castigar, mas porque quer nos purificar, porque o zelo por cada um de nós consome o coração de Jesus. O zelo pela sua casa devora o seu coração. E nós somos casa de Deus, templo de Deus. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha ao nosso socorro com a sua misericórdia. Amém.